conhecer o que tem nessa solução de diálise, né? Então, o primeiro slide hoje fala um pouquinho sobre isso. Essas são as soluções, tá? As soluções que a gente mais usa é essa Dianil, da Baxter, tá? Existem 2 laboratórios que, sem propaganda, né? Mas, enfim, é super conhecido isso, que fornecem material para diálise peritoneal, a Baxter e a Fresenius. A máquina, que é a cicladora para fazer diálise peritoneal automática, é diferente desses 2 laboratórios, né? E o mais comum, o mais difundido é a cicladora da Baxter e esse tipo de solução aqui, que eu vou falar para vocês. Que tem um pH ácido, tá? Porque é importante saber isso. Por que tem um pH ácido? Porque para esterilizar a glicose, que é a base de calor, ocorre a geração de GDPs, que é produto de degradação de glicose. E esses GDPs, eles provocam inflamação sistêmica e inflamação na membrana peritoneal. E aí, para diminuir a formação desses GDPs, a solução de glicose, que é o agente osmótico que a gente usa, então vocês vão ver aqui que é o agente osmótico, quando eu esterilizo essa solução num pH ácido, ocorre a formação de uma menor quantidade de GDPs. Então, por isso que as nossas soluções têm pH ácido. E é por isso que, por esse pH ácido, que alguns pacientes, quando você infunde a solução, eles sentem um pouco de dor, desconforto, isso pode acontecer, tá? Então, o que tem na bolsa que a gente usa para fazer diálise peritoneal? Tem um agente osmótico, que a maioria das vezes é a base de glicose, tá? Mas para crônicos, existe também agente osmótico à base de aminoácido e codestrina também, tá? Para agudos não. Tem sódio, tem cálcio. Esse cálcio pode ser um cálcio que remete ao cálcio da hemo, que é um cálcio a 13,5, quando remete esse 1,75, ou um cálcio a 2,5, tá? Que é esse 1,25. Tem magnésio e tem uma base, que pode ser a base de lactato, né, que vai ser absorvido pela membrana peritoneal e no fígado ou de menor porcentagem no músculo vai ser transformado em bicarbonato, tá? As bolsas que possuem base, que é o bicarbonato, elas precisam vir em diferentes compartimentos, né? Então, são bolsas de 2 compartimentos. As bolsas comuns que a gente conhece é um compartimento só, e aí vem tudo misturado isso daqui junto com o lactato. Quando a nossa base é bicarbonato, precisa vir em 2 compartimentos, senão há precipitação do cálcio e do magnésio. Então, essa é uma das justificativas. Então, é importante saber o que tem, é importante conhecer, tá? Não tem potássio, tá? Então, isso é um detalhe importante, que quando nós vamos falar de lesão renal aguda, no momento inicial, o paciente pode estar hipercalêmico, sim, mas à medida que a gente vai fazer DP de alto volume, esse potássio pode cair, e aí eu tenho que lembrar que não tem potássio na bolsa, mas que sim, eu posso inserir potássio na bolsa e eu vou ensinar vocês a fazerem isso, tá? Então, o que mais que a gente precisa saber antes de entender como a gente faz diálise peritoneal em agudos? Saber que a membrana peritoneal, ela faz 3 tipos de transportes, que são muito importantes. Difusão, né? Que é o transporte de solutos e água, né? Através de uma membrana semipermeável, que é a membrana peritoneal. Essa difusão, ela vai ser maior ou menor, a depender da quantidade de capilares peritoneais que esse paciente possui e da distribuição desses capilares na membrana peritoneal. Então, por exemplo, numa situação de que o paciente está inflamado na lesão renal aguda, a membrana peritoneal desse paciente estará hipervascularizada na grande maioria dos casos, né? E, na maioria dos casos, como o início da diálise é recente, né,
esses capilares tendem a ficar mais na superfície da membrana peritoneal. Então, ocorre uma boa troca. Tá? À medida que o paciente, agora jogando num perfil de crônico, o tempo vai passando, pode ser que esses números de capilares serão reduzidos e eles fiquem mais distantes da interface membrana peritoneal e solução de diálise peritoneal, que é o dialisato. Então, ao criar essa fibrose, por exemplo, com o tempo de diálise ou por episódios de peritonite, essa troca pode sim ficar um pouco mais prejudicada, tá? Isso é importante a gente saber. Eu faço também ultrafiltração, tá? Através de canais que eu chamo de aquaporinas, tá? Que são canais presentes no endotélio dos nossos capilares peritoneais, tá? E eu também faço absorção, tá? Então, vocês vão ver que muitas vezes que você coloca 2 litros na cavidade e o paciente acaba absorvendo um pouco. Por exemplo, se você deixar um tempo de permanência de, sei lá, 6 horas para esse paciente e ele tiver uma membrana peritoneal hipervascularizada, né? Esse paciente vai acabar absorvendo uma porcentagem desse líquido, que pode ser 20%, 10%, enfim. Mas a maior parte dessa absorção ocorre pelos vasos linfáticos, principalmente do peritônio visceral. Desculpa, o peritônio parietal. E o que a gente quer com a diálise numa lesão renal aguda é 2 coisas. Fazer depuração, ou seja, clearance de solutos, de toxinas urêmicas e remoção de líquido. E aí a gente vai falar um pouquinho agora como que a gente vai fazer isso. Então, a depuração, o clearance, ocorre por difusão, como eu já falei, e o que interfere nesse clearance, né, é o gradiente de concentração, na verdade. Então, à medida que eu coloco a solução de diálise peritoneal na cavidade peritoneal, a ureia, a creatinina, o fósforo, o potássio, as mais de 80 toxinas urêmicas vão sair do capilar, da membrana peritoneal e vão para a solução de diálise peritoneal, porque não tem nada dessas substâncias no dialisato. Então, de onde tem mais para onde tem menos. À medida que o tempo vai passando, né, essa solução de diálise peritoneal vai saturando, né? E esse gradiente de concentração vai reduzindo, logo a minha troca vai reduzindo também com o passar do tempo. Por isso que quando eu quero aumentar a minha eficiência de diálise, aumentar a minha depuração, uma coisa que eu posso fazer é as trocas serem mais frequentes, tá? Então, por exemplo, num período de 24 horas, eu fazer muitas trocas. Por exemplo, 17 trocas, 18 trocas, 20 trocas. Então, existe um tempo que essa solução de diálise peritoneal precisa ficar na cavidade. Esse tempo é chamado de tempo de troca, tá? Que ele é formado pelo tempo que demora para infundir a solução de diálise peritoneal na cavidade, o tempo que essa solução permanece quietinha lá, fazendo a difusão, e o tempo de drenagem. Quando eu uso uma cicladora, né, que a máquina da Baxter, eu demoro cerca de 10 minutos, com catéter de Tinkoff bem funcionante, né, que sem obstrução, esteja bem locado, tá? Isso eu vou ensinar vocês também. Eu demoro cerca de 10 minutos para infundir, tá? E de 15 a 20 minutos para drenar. Então, esse tempo precisa ser computado no meu tempo de troca. Então, o que é tempo de troca? O tempo que eu infundo, o tempo que eu permaneço e o tempo que eu dreno. Então, quando eu faço o cálculo do tempo que eu levo, que eu vou deixar essa solução lá fazendo a difusão, eu tenho que lembrar desse tempo que eu levo para infundir e para drenar, tá? Outra forma que eu posso aumentar o clearance, né, de solutos na minha diálise peritoneal em agudos, por exemplo, é aumentar o volume de infusão. Por 2 motivos. O primeiro é porque, aumentando o volume,
eu recruto uma maior quantidade de peritônio e também porque quanto mais volume eu tenho na cavidade abdominal, mais tempo eu demoro para perder esse gradiente de concentração, tá? Geralmente, a gente começa com 2 litros na cavidade, tá? Então, para pacientes pequenos, tá? Dá para começar com 1,5 litro, 1,800, tá? Mas, de maneira geral, dá para começar com 2 litros, tá? A principal complicação quando você implanta o catéter de Tinkoff e já imediatamente infunde a solução de diálise peritoneal, é você fazer extravasamento, né? Mesmo com o espaço subcutâneo que tem no implante do catéter de Tinkoff, pode ocorrer esse extravasamento. Não é muito comum, tá? Lá na clínica a gente faz diálise de crônico, mas a gente implanta o catéter num dia e já começa a diálise no outro. Assim, em 2 anos que eu tô trabalhando lá, eu nunca vi extravasamento, né? Então, não é algo comum. Então, dá para fazer, dá para colocar 2 litros com segurança, mas lembrar que existe essa complicação e observar. Outra forma de eu aumentar a minha depuração é lembrar que as substâncias, as toxinas urêmicas, elas possuem peso molecular diferente, né? Então, por exemplo, a ureia tem um peso molecular muito menor que a creatinina. Então, quando eu estou falando em difusão, a ureia vai se difundir muito mais rápido do que a creatinina, do que o fósforo, né? Então, se eu preciso depurar essas substâncias de maior peso molecular, o meu tempo de permanência tem que ser um pouquinho maior, para eu conseguir que essas substâncias saiam do capilar da membrana peritoneal e se dirijam, né, por meio da difusão até a membrana, até a solução de diálise peritoneal. E uma outra forma da gente aumentar a depuração, aumentar o clearance, é aumentar o tempo de terapia, tá? Na diálise para agudos, a gente prescreve uma terapia de 24 horas, tá? Então, é isso. É um quadradinho, é um tempo fechado. Quando eu estou falando de diálise de crônicos e o meu paciente não atinge um KTV adequado, uma forma de aumentar o meu KTV ofertado é aumentar o tempo que o paciente fica com líquido na cavidade, tá? Então, já fica esse lembrete para vocês. Outra coisa também que é interessante para eu fazer no paciente em lesão renal aguda é tirar líquido, é fazer o F, né? Então, vale lembrar que a ultrafiltração está diretamente relacionada com a concentração de glicose que eu tenho no meu dialisato, né? Então, se eu quero aumentar a minha ultrafiltração, uma maneira de fazer isso é mudar a concentração das bolsas. Vale lembrar que eu tenho bolsas de 1,5%, 2,5% e 4,25%. E que, à medida que eu aumento a concentração de glicose, eu aumento a minha taxa de ultrafiltração, tá? E lembrar que esse efeito de ultrafiltração ocorre por um agente osmótico, que no caso de lesão renal aguda, a gente usa a glicose, tá? Uma pergunta, agora para a gente começar a falar de maneira mais efetiva. A diálise peritoneal é um método adequado de terapia de reposição renal em pacientes com injúria renal aguda? Então, muitos nefrologistas acham que não, né? Acham que a diálise peritoneal não é capaz de fazer uma depuração adequada dessas toxinas. E eu vou provar para vocês agora que isso não é verdade, tá? Então, para começar a explicar para vocês o tipo de diálise que a gente faz na lesão renal aguda, de maneira geral, vocês vão ver que eu vou falar muito nos artigos de duas formas. Primeiro, é a diálise peritoneal de alto volume, tá? E o conceito dela, sim, é usar altos volumes em 24 horas. Então, vocês podem ver que a gente usa de 36 a 48 litros de dialisato. Isso aqui é litros de dialisato em uma sessão que dura 24 horas, tá? Mas, principalmente, o conceito de DP de alto volume é uma diálise que entrega um KTV estimado de 0,5 por sessão. Então, esse é o conceito.
tá? É uma diálise que tem trocas rápidas, então lembra que eu acabei de explicar para vocês. Se eu quero fazer alta depuração, eu preciso que o tempo de troca seja pequeno, né? Então são trocas rápidas com um curto período de permanência. Então o líquido que vai ficar dentro da cavidade, o dialisato, fazendo difusão, fazendo depuração, vai ficar lá em torno de 30 a 90 minutos e vai ser trocado, tá? Lembrando que é 24 horas e 7 vezes por semana, tá? E existe um outro tipo de diálise peritoneal também que a gente consegue fazer em agudos, que é a DP Tidal, tá? No começo, quando ela foi desenvolvida, a ideia dessa diálise era aumentar a depuração de pequenas moléculas. Por quê? Eu vou dar um exemplo para explicar a DP Tidal. Você infunde, por exemplo, 2 litros na cavidade, tá? Mas quando você vai drenar, você só drena uma porcentagem desse líquido. Por exemplo, você drena 1.400 ml de dialisato e você deixa 600 ml na cavidade para que você não perca esse tempo de drenagem e de infusão e que essa solução que fica lá na cavidade peritoneal continue fazendo trocas, tá? Então, essa era a ideia inicialmente. Depois foi visto que não há uma efetividade nesse aumento de depuração de pequenas moléculas, né? Que seria a ureia. E hoje, basicamente, a DP Tidal a gente usa para 2 situações. A primeira é aquele paciente que tem dor. Quando está drenando, às vezes o catéter que tem que ficar na pequena bacia, o catéter de Tenkopf, ele bate no aumento, bate na parede abdominal e isso provoca dor no paciente. Quando você deixa um pouco de líquido, 500, 600 ml na cavidade peritoneal, esse catéter fica solto naquele líquido e evita bater e provocar a sucção dessas estruturas da cavidade abdominal, né? Então, isso costuma melhorar a dor do paciente que tem dor durante a infusão, durante a drenagem, tá? E a outra situação é quando você está fazendo diálise num paciente cirrótico com ascite, né? Então, você não quer tirar toda a ascite de uma vez. E aí você trava a máquina no sentido que você vai deixar um tanto de líquido naquele paciente para você ir tirando proporcionalmente a cada troca. Então, você pode usar a DP Tidal também. Tá? Então, 2 formas. A forma mais comum é essa DP de alto volume, que eu vou explicar para vocês como faz. Mas antes, eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês que sim, que a diálise peritoneal pode ser feita de maneira muito eficiente para controlar toxinas urêmicas e para fazer ultrafiltração na lesão renal aguda, tá? Então, esse estudo é um estudo de 2008, da professora Daniela Ponce. Eu vou falar muito do grupo de Botucatu, tá? Que compara uma diálise peritoneal de alto volume, que é essa que eu acabei de explicar para vocês o que é, com hemodiálise diária, tá? Essa hemodiálise diária tinha uma duração de 3 a 4 horas, tá? Foi um ensaio clínico randomizado e o desfecho primário foi mortalidade em 30 dias e avaliava também recuperação de função renal. Como desfecho secundário, era o controle metabólico do paciente, tá? A gente pode ver que os pacientes eram bem semelhantes no baseline, né? Principalmente, a indicação de diálise era sepse e síndrome cardiorrenal, insuficiência cardíaca, tá? Tinha uma ureia e uma creatinina bem semelhantes ao indicar o início da terapia, tá? E uma gravidade também bem semelhante entre os grupos, tá? E o que a gente pode ver? Vou ver aqui. E o que a gente pode ver nesse trabalho é que a mortalidade dos pacientes, tanto que faziam DP de alto volume como hemodiálise diária, foi bem semelhante, tá? A recuperação de função renal também bem semelhante, tá?
um pouquinho com uma tendência, vocês sempre vão me ver falando isso, os artigos mostram isso, que é uma tendência que a recuperação seja um pouco mais precoce na diálise peritoneal, tá? Mas, do ponto de vista de mortalidade, é muito semelhante entre os grupos, tá? Então, esse primeiro artigo lá de 2008 mostra o quê? Que apesar de eu entregar uma dose de diálise muito maior com hemodiálise diária, então um KTV de 4,7 comparado com um KTV de 3,6 na DP de alto volume, a minha mortalidade não mudou, é a mesma entre os grupos. Então, não adianta chega um limite que não adianta ficar aumentando o KTV, aumentando o tempo de diálise. O desfecho é o mesmo, tá? Então, isso prova pra gente, deixa a gente bem seguro em realizar a diálise peritoneal também na lesão renal aguda, tá? E que a taxa de ultrafiltração por sessão também não foi diferente entre os grupos, tá? Nesse caso, em torno de 2 litros, tanto na DP de alto volume, quanto na hemodiálise diária, tá? A gente sabe que quando a gente quer tirar mais volume na hemo, a gente consegue tirar mais volume. A diálise peritoneal não é assim. E uma limitação da técnica, inclusive, é que a gente não sabe quanto que vai conseguir tirar, né? Tem uma estimativa a depender da concentração de glicose que a gente usa, né? Se vai usar uma bolsa de 1,5 com, né, o tanto de bolsa de 1,5 que vai usar, o tanto de bolsas a 2,5, se vai usar a bolsa 4,25, logo vai conseguir uma UF maior, né? Mas a gente sabe que a capacidade de UF da diálise peritoneal é menor, né? Apesar que esse trabalho nos grupos foram semelhantes, mas a gente tem essa convicção. Então, por exemplo, assim, eu sou bem franca em falar para vocês que aquele paciente que tem um ganho de um balanço hídrico positivo de 4, 5 litros por dia, se ele estiver anúrico, não é uma boa fazer diálise peritoneal, porque muito dificilmente, assim, você vai conseguir adequar esse paciente do ponto de vista volêmico, né? Então, é uma coisa que a gente tem que indicar, mas saber para quem indicar por conta dessa ressalva, tá? Então, do ponto de vista de controle metabólico, mortalidade, recuperação de função renal, foi muito semelhante entre os grupos, tá? Mas sempre pensando nessa tendência, né, de uma recuperação mais rápida da função renal nos pacientes que fizeram diálise peritoneal de alto volume, tá? Esse outro estudo aqui, com o mesmo objetivo, também é um estudo de Botucatu, agora de 2013, em que buscou, então, tudo bem, com hemodiálise diária, 3 a 4 horas de hemo, né? Quando eu entrego um KTV de diálise peritoneal de alto volume de 0,5, morre igual. Mas e se eu comparar com hemodiálise estendida? Será que morre menos ou morre mais? Eles foram ousados, né? Em promover esse estudo, né? Porque quando a gente pensa que vai conseguir dialisar os pacientes, essa hemodiálise estendida, eles fizeram de 6 a 8 horas, né, de terapia. Então, quando você coloca isso no papel, a primeira coisa que você pensa, nossa, lógico que eu vou conseguir, que vai morrer mais na diálise peritoneal, né? De maneira imediata, você pensa isso. E, na verdade, vamos ver que não é bem assim. Então, esse estudo, ele buscou avaliar a mortalidade hospitalar como desfecho primário, recuperação de função renal, controle metabólico e volêmico nos pacientes que fizeram esses 2 tipos de terapia, tá? Isso que eu falei para vocês. Então, usou também diálise peritoneal de alto volume. Lá em Botucatu, esse é o padrão, eles só usam esse tipo de diálise peritoneal em agudos. E a DP estendida, como eu falei, de 6 a 8 horas, 6 vezes por semana. E quando avaliou o KTV das 2 terapias, né? O KTV da hemodiálise estendida e a UF entregue foi de 1, KTV de 1,
versus um KTV de 0,48. O prescrito é de 0,5 na DP de alto volume, mas o KTV recebido, nesse caso, foi de 0,48. E lógico, quando eu comparo o F entre os dois grupos, a de hemoestendida consegue fazer muito mais o F. Eu acho que eles até foram assim, no sentido de tirar um pouco, né? Se a gente ali no Hospital São Paulo já tira 3, 4 litros do paciente, né? Não, eles tiraram uma média de 2 litros e meio nesse tipo de terapia, comparado a 1 litro e meio na DP de alto volume, que é isso o que geralmente a gente consegue tirar, 1 litro e meio, às vezes 2, quando usa uma bolsa de concentração de 4,25, tá? Mas o que a gente pode ver é que a DP de alto volume, quando comparado com a HD estendida, os pacientes morreram, olha a curva, de forma semelhante, tá? Então, do ponto de vista de mortalidade, não há diferença alguma. Fazer DP estendida, fazer hemodiálise estendida ou fazer DP de alto volume, tá? Recuperação de função renal sempre com uma tendência maior na DP de alto volume, tá? E é isso. Então, o que a gente tem nesse estudo? A despeito de entregar uma dose maior de diálise, então um KTV maior na diálise, na hemodiálise estendida, e ter um controle metabólico mais rápido, porque eu sempre falo, todos os residentes que conversam comigo, eu passo essa máxima, que a DP é devagar e sempre. Então, não dá para pensar assim, que o paciente tem 6 de creatinina, 230 de ureia, e você vai implantar o catéter de Tencoff e vai fazer diálise 24 horas, e amanhã, de 220 de ureia, ele vai estar com 70 de ureia. Então, isso não vai acontecer, tá? Mas, à medida que os dias vão passando, né, desde que você não esteja diante de um paciente hipercatabólico, e isso é uma contraindicação, a gente vai falar sobre isso depois para a diálise peritoneal, mas desde que você não esteja diante de um paciente hipercatabólico, as escórias vão caindo progressivamente. Lógico que quando você prescreve uma hemo estendida, no outro dia de 220, se o seu catéter estiver funcionando direitinho, já está 100 a ureia, 80 a ureia. Então, assim, apesar de um controle metabólico mais lento, a mortalidade foi a mesma, tá? Entre os dois grupos. Tá? Aqui eu trago a primeira revisão sistemática, tá? Porque as pessoas, depois desses 2 estudos, e teve um outro estudo também de 2011, que eu vou mostrar numa outra revisão, que também mostrou que DP, os pacientes morrem da mesma forma, na mesma porcentagem, comparado com a hemodiálise, as pessoas começaram a ficar incomodadas, né? Os nefrologistas começaram a ficar incomodados, porque eles não acreditavam nisso, né? Então, essa foi a primeira revisão sistemática, inclusive conduzida também aqui pelo professor Cláudio Ronco, né? E que buscou avaliar o desfecho dos pacientes em lesão renal agudos tratados com diálise peritoneal e a mortalidade por todas as causas quando comparou DP e HD, tá? Foram 24 estudos, mais de 1.500 pacientes, a maioria foram estudos observacionais, né, só com diálise peritoneal, mas foram 4 ensaios clínicos randomizados que compararam DP e HD. E quando comparou os 2 grupos, essa revisão viu que morreu de forma semelhante. Tanto na diálise peritoneal, a mortalidade foi bem semelhante, quando comparado com hemodiálise, tá? Daí aqui só para colocar o gráfico da revisão sistemática, onde a gente pode concluir que não há diferença, não há evidência, né, que há um aumento de mortalidade quando eu faço diálise peritoneal em agudos, quando comparado com hemodiálise, tá? Essa foi a última revisão sistemática publicada pela Cochrane, tá? Em 2017, tá?
Nós temos ainda 4 ensaios clínicos randomizados, que foram os mesmos da revisão anterior, tá? 2 deles conduzidos pelo grupo de Botucatu, tá? E o que a gente pode ver é que, fora esse estudo de 2002, que foi um estudo com vários vieses, do ponto de vista que eles usaram um catéter rígido, que é bem diferente do catéter de Tinkoff, tá? Eles usaram um sistema aberto, então não havia as linhas de conexão em sistema fechado que nós usamos na cicladora, de uma maneira que, quando você abre o catéter de Tinkoff e conecta ao sistema de diálise peritoneal, esse sistema fica 24 horas fechado, né? Nesse estudo de 2002, desse autor, essa troca era uma troca manual. E aí, sim, quando você faz muitas trocas manuais durante o dia, usando um catéter rígido, que é uma estrutura semelhante como se fosse um chile que você coloca na cavidade abdominal. Chile no sentido assim, que é uma estrutura rígida como se fosse um chile, dessa mesma forma, só para vocês entenderem. É bem fácil pensar que os pacientes morrem mais, até por conta de infecção, que foi o que aconteceu nesse estudo, infelizmente, tá? Então, só para mostrar que quando você avalia todas as causas de mortalidade, não há diferença quando eu comparo diálise peritoneal com hemodiálise, tá? E esse estudo foi o último estudo clínico randomizado, que foi publicado em 2018, tá? É um estudo bem polêmico, tá? Porque até agora haviam comparado diálise peritoneal de alto volume com hemodiálise diária e viram que morreu a mesma coisa. Quando comparou com hemodiálise estendida, 6 a 8 horas, também morreu a mesma coisa. Mas e quando eu vou comparar diálise peritoneal, e aqui eles usaram a depetidine, que eu já expliquei para vocês, com CVV-HDF, com hemodiálise contínua, né? Eles fizeram essa façanha, eles compararam, tá? E aí, esse estudo tem alguns vieses que eu vou mostrar para vocês. Então, o desfecho primário foi mortalidade em 28 dias, tá? E o desfecho secundário, tempo de recuperação da função renal, também controle metabólico, volêmico e tempo de UTI. A dose prescrita de diálise contínua, tá? Não a dose entregue, mas a diálise prescrita foi de 30 ml por quilo-hora, tá? A dose recebida foi em uma média de 23, tá? Só assim, mais detalhes em relação à diálise. O fluido a reposição era realizada 30% pré e 70% pós-filtro, e eles usaram heparina como método de anticoagulação na CVV-HDF. Então, são alguns vieses que podem ter contribuído para o desfecho que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, para a diálise peritoneal, eles usaram a depetidine, usaram 25 litros por dia, um tidal de 70%, tá? Então, tidal de 70% quer dizer que o que sai é 70% do volume que eu infundo, é o que eu troco, tá? De um volume inicial de 2 litros e usar um catéter flexível, que é o catéter de Tinkoff, tá? E nesse estudo, olha que interessante que eles viram, que a mortalidade, o grupo A, o grupo de pacientes de CVV-HDF, tá, gente? E o grupo B é de depetidine. E eles viram que os pacientes que fizeram depetidine, e aí vocês podem ver aqui no gráfico, que aqui, ó, o grupo A, que fez CVV-HDF, o que está em vermelho é o grupo B, que fez depetidine. A taxa de mortalidade do grupo B é muito menor, significantemente, que os pacientes que fizeram CVV-HDF. E aí você espera assim, né? Não, eu até concordo que vão provar que é a mesma coisa, né? Vai provar que fazer DP e fazer CVV, diálise contínua,
vai morrer a mesma coisa, mas eu fico até com medo, né? Porque do ponto de vista quando você consegue tirar uma grande quantidade de líquido daquele paciente, zerar balanço hídrico, a gente vê cada vez mais hoje em dia que isso tem um ganho muito grande em mortalidade dentro de uma UTI, né? Então, é um estudo assim bem audacioso, né? Mas quando ele prova que quem fez diálise peritoneal morre menos, a gente tem que ficar procurando algumas coisas. E aí existem mesmo algumas coisas que me incomodam, né? Apesar deles colocarem a dose, né, prescrita e a dose entregue que está dentro dos parâmetros preconizados pelo CADIGO, né, pela nossa literatura vigente, pelos artigos de diálise contínua, né? Olha que interessante, olha como incomoda. Se você pensar que em 7 dias de terapia de diálise contínua, o paciente tem um boom, né? Tem uma quantidade de nitrogênio ureico muito maior do paciente que fez DP-Tidal, a gente começa a ficar preocupado que talvez aquela diálise não tenha sido, aquela hemodiálise, né? Não tenha sido conduzida da maneira mais eficiente possível. Outra coisa que chama atenção é em relação ao bicarbonato. E isso é uma coisa também que a gente tem que começar a pegar isso quando vai ler um artigo. Porque, assim, eu sou super defensora da diálise peritoneal, mas não adianta a gente olhar um artigo, sair levantando o artigo, a gente tem que ter crítica em relação ao artigo. E essas são as pegadinhas que a gente tem que ter, né? Então, olhar o que está nas entrelinhas. E essas são coisas que me incomodam realmente. Pensar que no paciente com 7 dias de diálise contínua, tá? Ele ainda tá com 17 de bicarbonato, tá? Então, isso a gente não vê. Até porque o intensivista vai chegar em você no D2 e vai te falar: olha, preciso que você ajuste o bicarbonato do banho, né? Então, é uma crítica que a gente tem que fazer. No sentido que então, com 7 dias, até bem antes, olha, no terceiro dia, no quinto dia eu já tinha um bicarbonato bem satisfatório de 22 na DP-Tidal, mas eu tinha um bicarbonato abaixo do preconizado, né, na hemo contínua? Não, né? Então, a gente fica um pouco receoso em relação a esse último estudo, tá? No sentido, assim, que morre mais em diálise contínua do que comparado com DP-Tidal, tá? Mas o que eu queria passar de recado para vocês é que sim, dá para fazer diálise peritoneal, tá? Essa é uma recomendação do guideline do ISPD, né, da Sociedade Internacional de Diálise Peritoneal, e de maneira muito segura, tá? A diálise peritoneal pode sim ser considerado um método adequado de terapia de reposição renal. Mas, como eu falei para vocês, não é para todo mundo. É para um grupo selecionado de pacientes, né? Então, assim, não adianta, por exemplo, eu querer fazer diálise peritoneal nesse paciente que eu falei para vocês, que tem um ganho, um balanço hídrico de 4, 5 litros. Não vai dar certo. Ou, por exemplo, um homem de 120 quilos que está hipercatabólico, numa fase bem precoce da sepse, né? Aquele paciente que você faz hemo um dia, tá 250 de ureia. Seu catéter tá bom, tá tudo bom, você faz um controle de ureia pós-diálise, você conseguiu baixar, tá 100 de ureia. No outro dia já tá 260 de ureia de novo. Então, é um paciente muito catabólico, né? Esse paciente, muito dificilmente, você vai conseguir adequar em diálise peritoneal, né? Então, a gente precisa ter esses nuances, indicar para as pessoas certas, né? Não dá para fazer em todo mundo realmente. E tanto que uma recomendação do guideline, do ISPD, é que você tenha um prazo para adequar o seu paciente, que é de 72 horas. Então, se passar de 72 horas e você não está conseguindo fazer uma UF satisfatória de forma para zerar o balanço hídrico do seu paciente, tá? Ou as suas escórias estão muito elevadas, o paciente ainda está hipercalêmico, ainda está acidótico, você tem que parar e trocar o método, tá? Então, tem que ter uma humildade muito grande, no sentido assim, sim, vamos tentar, dá para fazer, mas vamos tentar até o limite de segurança para o paciente, né? Isso é o mais importante que a gente precisa ter.
tá? Então, sim, tem muitas vantagens, né? Do ponto de vista de ser bom porque é simples, porque tem, principalmente para paciente com dificuldade de acesso vascular, paciente que tem um risco muito elevado de sangramento. Então, por exemplo, é um paciente que está em bomba de heparina, né? Que às vezes você não consegue, você tem que anticoagular um pouco mais na hemodiálise, né? Muitas vezes o paciente só com bomba sistêmica não é o suficiente, tem que ficar passando prime, um paciente muito instável, né? Lembrando que a quantidade de droga vasoativa não interfere no fluxo sanguíneo peritoneal, então a instabilidade hemodinâmica no paciente não vai interferir na diálise peritoneal, então pacientes muito instáveis, são boas indicações de fazer diálise peritoneal, né? No nosso caso, já que a gente não tem hemodiálise contínua para pacientes com hipertensão intracraniana, né? Então, a gente sabe, só a gente sabe o que é ligar, mesmo que seja uma estendida de 6 horas, a chance de fazer hipertensão, de piorar a hipertensão intracraniana é muito grande. A gente já teve vários exemplos disso. Então, por que não fazer uma DP de alto volume nesse grupo de pacientes, né? Os nossos amigos da cardiologia, né? Às vezes o paciente tem uma pressão basal lá de 8/6, né? Assim no ambulatório. Como é que eu vou ligar uma hemodiálise nesse paciente? É muito difícil você conseguir uma estabilidade hemodinâmica, né? Então, não é certo ligar uma hemodiálise e a pressão vai para 6/4, eu fico dialisando lá com 6/4. Não, gente, tá errado isso. Então, para esses pacientes que não têm uma estabilidade cardiovascular legal, então é uma boa indicação de diálise peritoneal, tá? Fica esse contexto, assim, de pacientes que talvez você possibilite uma recuperação mais rápida da função renal, que é uma tendência que os artigos têm mostrado, tá? E principalmente as indicações não renais. A insuficiência cardíaca, quando você não tem, assim, escórias muito elevadas, mas você tem aquele paciente que tem um difícil controle volêmico, né? Uma opção é você fazer diálise peritoneal para controle volêmico desse paciente. E nesse caso de fazer diálise peritoneal, na verdade é para controlar tanto hipertermia quanto hipotermia, bem menos usado. Desvantagens. Então, a principal é a infecção, tá? Eu sempre coloco isso. Lembrar que infecção de corrente sanguínea também existe, porque os pacientes chegam para mim lá na clínica e a primeira coisa que eles falam, mas dá infecção na barriga, fazer esse negócio de diálise da barriga. Sim, dá, eu concordo, dá mesmo. Mas imaginem, coloquem na balança quanto os nossos índices, né? Quanto é elevado os nossos índices de infecção de corrente sanguínea quando a gente passa um catéter de Schuyler. Então, quando a gente passa um Schuyler, a gente não tem esse medo, né? A gente passa e boa. Mas aí passar um catéter de Tinkoff, a gente fica morrendo de medo que vai ter infecção. Então, tem infecção dos dois lados, né? O importante é que você faça esse controle, né? E quando você está fazendo essa diálise de alto volume, você vai fazer um controle de celularidade e cultura a cada 72 horas. Então, num tempo de permanência que fica em torno de 1 hora, 90 minutos, você vai coletar uma amostra do líquido a cada 3 dias e vai mandar para a celularidade e para a cultura. Eu sei que a doutora Maria Cláudia vai falar de peritonite na próxima segunda, mas o critério é diferente, né, da PBE. O critério de peritonite na diálise peritoneal é acima de 100 células, com um predomínio maior do que 50% de polimorfos, então esse é o critério que a gente usa e precisa fazer esse controle, tá? Se houver infecção, tratar. Lembrar, essa questão da UF, né, que não é precisa. Se eu quero aumentar o UF, eu diminuo o tempo de permanência e aumento a concentração das bolsas. Eu posso começar usando mais bolsas de 4,25. Lembrar que estamos numa situação aguda, não dá para pensar que se eu usar 3 dias com bolsas de 4,25, eu vou provocar lesão
na membrana peritoneal é um curto período, né? Você vai controlar a hipervolemia desse paciente e aí depois você vai reduzindo as concentrações das bolsas, né? À medida que você consegue equilibrar a volemia dele. Lembrar também da dificuldade de depuração de clearance nos pacientes obesos e nos pacientes hipercatabólicos, que eu já falei, lembrando do tempo de 3 dias para adequar. Outra questão, outra desvantagem é que os pacientes fazem mesmo hiperglicemia, tá? Pela absorção de glicose da bolsa, que é o agente osmótico que a gente usa, tá? Mas é uma coisa que é fácil, né? A gente pode contornar esse problema. Ou dá para usar até liga-bomba de insulina, ou dá para fazer insulina na bolsa, tá? Isso é bem legal. Eu até coloquei aqui no cantinho para vocês quanto que a gente usa. É sempre insulina regular que a gente usa, tá? A bolsa de diálise peritoneal, do dialisato, quem não conhece, parece 1 litro de soro grande, né? Então, dá para infundir o que você quiser na bolsa. Dá para infundir antibiótico para tratar peritonite, dá para infundir insulina, dá para infundir potássio, dá para colocar heparina quando tem obstrução, quando tem fibrina, né? Então, dá para você manejar tudo isso. E aqui eu coloco quantas unidades por litro você coloca, lembrando que a bolsa padrão de diálise peritoneal que a gente usa é de 6 litros, né? Então, quando eu estou usando uma concentração de glicose a 1,5, eu uso de 4 a 5 unidades por litro, 2,5 de 5 a 7 e 4,25 de 7 a 10 unidades por litro, tá? Lembrar também, primeiro, os pacientes, principalmente agora no contexto de Covid, né? Tinha muito isso de que quando você coloca a solução, coloca 2 litros na cavidade, você aumenta muito a pressão intraabdominal e você dificulta o movimento diafragmático, piorando a parte respiratória. Então, assim, em muitos artigos fala assim um corte de uma FiO2 de 70%, de forma que quando você tem uns parâmetros ventilatórios altos, talvez fazer a diálise peritoneal não é uma boa, tá? O grupo de Botucatu publicou recentemente, eu acho que é um artigo do final de 2018, eu nem coloquei na aula, mas eu li recentemente, que compara um grupo de pacientes em ventilação mecânica com altos parâmetros para fazer DP e para fazer hemodiálise. E do ponto de vista de aumento de parâmetros, ou seja, aumento de necessidade ventilatória, não houve mudança, tá? Então, só para passar esse dado para vocês. Eu acho um pouco difícil, opinião pessoal, isso, fazer diálise peritoneal num paciente com altos parâmetros ventilatórios, nem é por conta da pressão intraabdominal, mas é porque esse paciente, ele tem que fechar balanço zerado todos os dias, né? E é por isso que a gente faz HD diária nesses pacientes, ou esse paciente, se eu tenho disponível uma prisma, ele vai estar em prisma, tá? Vai estar em diálise contínua. Hemodiálise contínua. Então, assim, eu acho difícil um paciente com essa complexidade você conseguir zerar balanço hídrico, porque geralmente é um paciente que está muito grave, né, e que está recebendo uma quantidade muito grande de volume e que você precisa negativar. Mas então nem é uma questão de movimento diafragmático ou de piora por conta da infusão do líquido. Eu acho que é difícil porque você precisa tirar uma grande quantidade de líquido desse paciente. E a diálise peritoneal nem sempre consegue fazer isso. Na maioria das vezes, mais do que 2 litros, 2,5 litros vai ser difícil. Lembrar também que a gente perde muita proteína pela membrana peritoneal, tá? Pelos grandes poros que a gente chama. Então, o paciente precisa ser nutrido, tá? A dieta do paciente que está em diálise peritoneal precisa ser uma oferta proteica maior que dos outros pacientes, mas lembrando que apesar da alta perda proteica, não altera a albumina sérica, né? Não há diferença quando eu comparo pacientes que estão fazendo DP de alto volume com pacientes em hemodiálise, não há diferença na albumina sérica porque os pacientes perdem mais pelo dialisato, tá?
Quem que a gente não indica? Paciente com urgência, na verdade, emergência de começar uma terapia de maneira rápida e efetiva. Como eu falei, a DP é devagar e sempre, né? Então, paciente em edema agudo, paciente hipercalêmico, esse paciente você vai fazer emo, né? Paciente que teve uma cirurgia abdominal recente, também não dá para fazer. Paciente com múltiplas abordagens abdominais prévias, eu acho complicado, porque o risco dele ter aderências é muito grande, então talvez você não consiga adequar, porque o espaço disponível para onde vai o líquido e o espaço disponível de membrana efetiva vai ser pequeno, né? Então eu acho que pacientes com múltiplas abordagens abdominais têm que ter um pouco de receio assim. Eu sempre lembro desse caso, né, que é um caso que a gente teve bem grave na UTI geral. O paciente teve uma fratura de bacia e a gente foi fazer DP nele. Então, assim, cuidado, né? Às vezes você não espera que numa fratura de bacia ele estava com fixador, mas assim, lesou a membrana peritoneal, extravasou todo o líquido, que a gente colocava o líquido e o líquido extravasava. Então, cuidado, assim, com essas indicações, né? Eu acho que vale a pena escolher bem o perfil de pacientes que a gente vai indicar. A questão do implante do catéter, eu acho que é o nosso maior problema, né? Então, assim, eu defendo muito a realização da diálise peritoneal, mas eu entendo as dificuldades que a gente tem, principalmente no nosso serviço, né? Primeiro, se a gente indica começar hemodiálise para um paciente, eu pego o meu chile, coloco debaixo do braço, vou lá e passo o catéter, né? Então, acho que essa é a nossa primeira dificuldade quando a gente vai fazer DP. A gente tem que convencer o colega da cirurgia a conseguir um horário no centro cirúrgico para passar o catéter. Então, isso é muito desgastante, né? Sem falar de um braço, colocar o Tencoff do outro braço, para eles né? Então, isso é uma coisa que dificulta bastante para a gente, né? Mas só para lembrar vocês que o implante pelo cirurgião e o implante pelo nefrologista bem treinado, ambos são semelhantes, tá? Não tem nenhum é superior ao outro, tá? E o que a gente já conversou um pouquinho das complicações em relação a extravasamento, tá? Pode acontecer, mas acho que dá para começar, principalmente pacientes com abdômen um pouco maior, né? Dá para começar assim com segurança com 2 litros e observar quando há uma drenagem inadequada. Então, coisas que a gente precisa avaliar. Então, não está drenando bem ou não está fazendo uma UF satisfatória, tá? O que eu tenho que ver? Isso, anotem. Agora, uma coisa muito importante que eu vou falar, né? Primeira coisa, não está fazendo UF boa, a primeira coisa que eu tenho que ver é se o paciente está evacuando, tá? Então, assim, várias vezes eu converso com Vanessa, não tá drenando, tá fazendo 200 de UF. É a primeira coisa que eu peço. O paciente está evacuando? Porque se o intestino está lotado, abarrotado de fezes, a posição do catéter muda. E a posição adequada do catéter de Tencoff é na pelve menor, né? Se ele não está nessa posição, a chance dele estar em posição superior, voltado para cima, né? Voltado para o diafragma é muito grande, aí não vai drenar mesmo. Então, a minha sugestão, diminuiu a UF, não está fazendo uma UF satisfatória, veja se está evacuando e, como segunda medida, fazer um raio-x de abdômen para ver onde está esse catéter. Com isso, vocês já vão ver 70% de todos os problemas dos pacientes que não estão fazendo F satisfatório, tá? E obstrução por fibrina é um pouco mais raro, assim. Mas, às vezes, há, tá? E a forma de resolver isso fazer heparina, tá? E aí tá a dose para vocês. A gente usa de 500 a 1.000 unidades por litro de solução. A gente coloca, quem coloca insulina, coloca potássio, a gente coloca heparina também na bolsa, tá? Lembrar de fazer antibiótico antes de passar o catéter de Tencoff.
Falamos também um pouquinho já sobre potássio, mas lembrando, eu vou fazer diálise de alto volume, então pode ser que o meu potássio caia, né? E aí eu posso repor em EV ou posso colocar potássio na bolsa, tá? E aí aqui tá a dose, né? De você colocar, o macete é uma ampola por bolsa de 6 litros, tá? A gente acrescenta 3,5 a 5 milimol por litro, quando converte para mEq, né? Dá mais ou menos uma bolsa a cada 6 litros, quando o potássio está abaixo de 4, para fazer diálise com segurança, tá? Muito bem. Quando eu vou prescrever, tá? Diálise peritoneal, agora mudando um pouquinho de assunto, eu já falei para vocês que quando eu uso uma diálise, uma DP de alto volume, eu prescrevo, na verdade, um KTV por sessão de 24 horas de 0,5. Então, baseado nisso, tá? E baseado nesse estudo, nesse trabalho da PONSE, que eu já vou revisar com vocês, o guideline do ISPD, ele coloca como um alvo de KTV, um KTV semanal para os pacientes que fazem DP de alto volume, tá? Que é de 3,5. E quando eu prescrevo um KTV de 3,5 semanal para esses pacientes, é que a minha taxa de mortalidade é semelhante à HD diária, tá? Já vimos isso, que doses maiores não melhoram desfechos. E de onde veio esse 3,5? É desse trabalho, que foi o primeiro trabalho que eu mostrei na aula hoje, esse trabalho de 2008, conduzido pela doutora Daniela Ponce, que viu que quando eu prescrevo o KTV de 0,5, um KTV diário de 0,5, né? Os pacientes comparados com HD diário morrem a mesma coisa, mesma taxa de mortalidade, tá? Mas a Ponce, ela também foi bem ousada. E ela se perguntou, bom, mas será que se eu aumentar o KTV entregue numa DP de alto volume, será que os pacientes morrem menos? Será que há uma melhora do desfecho? Então, ela fez esse estudo também e ela comparou, né? O que ela chamou uma dose alta e uma dose padrão, né? Uma dose alta e uma dose baixa. Então, ela comparou um KTV prescrito, um KTV para diálise de alto volume prescrito, de 0,8, comparado com o nosso padrão até agora de 0,5 por sessão, tá? E o desfecho foi mortalidade em 30 dias, tá? Desfecho secundário, um controle metabólico. E o que a gente pode ver, tá? Então, aqui é a comparação dos dois grupos, né? Então, eram infundidos 2 litros por ciclo, tá? A quantidade de ciclos, né? Na verdade, a duração dos ciclos era de 75 a 90 minutos, quando eu entregava uma dose menor, comparado com 60 a 75 minutos, quando eu entregava uma dose maior, tá? As soluções de glicose, a concentração das soluções de glicose eram bem semelhantes, tá? Então, algumas coisas acabavam mudando em relação a isso. Mas, a despeito de eu prescrever uma maior dose de diálise de DP de alto volume, né? A taxa de mortalidade foi semelhante entre os dois grupos, tá? Só uma coisa que eu tô olhando que eu quero ressaltar com vocês, olha que engraçado, né? Então, nunca o KTV prescrito é igual ao KTV entregue, né? Então, assim, quando você prescrevia um KTV semanal de 5,6, né? Que era o KTV compatível com 0,8 por sessão, o que você conseguia entregar para o paciente quando você media de maneira efetiva a depuração de ureia na solução de dialisato, e eles fizeram todo esse trabalho, era de 4,1. Então, olha que interessante. Então, você prescreve uma sessão com KTV de 3,5 semanal, mas o que você consegue entregar de maneira efetiva é em torno de 3.
né? Então, é bem interessante observar essa discrepância do KTV prescrito com o KTV entregue ao paciente. Mas, o que a gente vê com esse estudo é que mesmo um aumento do KTV para DP de alto volume, isso não tem repercussão na mortalidade, na melhoria, numa mais rápida recuperação de função renal ou num controle metabólico, tá? Mas agora, já expliquei que DP, comparado com HD, a taxa de mortalidade é a mesma, então é seguro fazer. Eu já falei que o KTV que a gente precisa entregar semanal para DP de alto volume é de 3,5. Já falei que não adianta aumentar essa dose, tá? Para um KTV de 5,6, entregando 0,8 por sessão, que eu não melhoro os meus desfechos, tá? Mas agora eu preciso ensinar vocês como fazer isso, né? De onde vem esse 0,5 que eu tô falando desde o começo da aula, tá? Então, assim, esse 0,5 é o meu objetivo. Na verdade, com a conta que eu vou mostrar para vocês agora, eu preciso descobrir o quanto de volume que eu vou ter que usar nesse paciente para atingir esse KTV de 0,5. Porque de maneira bem objetiva, o meu KTV vai depender, a minha dose de diálise vai depender do quanto de solução eu vou usar em 24 horas e quantas trocas eu vou fazer, tá? Então, essa é a fórmula que a gente usa para descobrir a quantidade de volume que eu preciso usar, a quantidade de dialisato que eu preciso usar. Então, o nosso K é o quê? É o volume de dialisato, que é o que eu quero saber, vezes, tá? Agora eu preciso que vocês saiam da caixa, porque eu vou explicar para vocês um conceito de uma constante, que essa constante, eu vou falar o resultado para vocês, mas é uma constante, esse volume do dialisato, eu multiplico por 0,6. Pronto, ferrou, né? Assim, de onde vem esse 0,6? Então, esse 0,6, ele vem que para um paciente, tá? Com uma membrana peritoneal hipervascularizada, que é um paciente num contexto de lesão renal aguda, um paciente inflamado, então os meus capilares, eu tenho uma maior quantidade de capilares na membrana peritoneal e esses meus capilares estão mais próximos da interface superfície peritoneal com o dialisato, tá? Então, para esse grupo de pacientes, a minha taxa de depuração de ureia, quando eu deixo 2 litros de dialisato na cavidade peritoneal por 1 hora, eu tenho uma capacidade de depuração de ureia. Quando eu analiso a ureia do dialisato com a ureia do plasma em 1 hora de 60%. Então, daí que veio esse 0,6, tá? Então, mais uma vez, o que é esse 0,6? Agora, de maneira mais direta. É a capacidade de depuração de pequenas moléculas, que a gente usa a ureia, que a minha membrana peritoneal consegue fazer quando eu uso 2 litros de dialisato, analisando como se fosse um quadradinho, 2 litros de dialisato em 1 hora. Quanto de ureia que a membrana consegue tirar do sangue? 60%. Tá? Então, por isso que eu uso nessa constante aqui 0,6, tá? Isso eu vou multiplicar pelo tempo, que é a duração da diálise, que é uma sessão de 24 horas, então é 1 dia, esse T é igual a 1. E tudo isso eu vou dividir pelo volume de distribuição de ureia, que o ideal é usar a fórmula de Watson, tá? E esse resultado tem que chegar a um resultado final de 0,5, que é o KTV equivalente a 1 dia para DP de alto volume, para DP em agudos, atingindo um KTV semanal de 3,5. Tá? Então, eu tenho essa fórmula aqui agora limpando o contexto. Tá? O volume, que é o que eu desejo, eu preciso saber o quanto que eu vou precisar usar, vezes 0,6,
tá? Que eu já expliquei para vocês de onde vem essa constante, vezes 1, que é o valor de um dia, dividido pelo volume de distribuição de ureia, e aqui o exemplo que eu usei é de um homem de 70 quilos, um homem jovem de 70 quilos, tá? E tudo isso tem que ser igual a 0,5, tá? Então, quando eu faço essa conta, eu chego à conclusão que o volume, então, desenvolvendo essa conta aqui, o volume que eu chego é de 35 litros, tá? Então, se eu coloco 2 litros na cavidade, foi isso que nós combinamos, né? Então, de maneira segura, eu vou pedir para implantar o catéter de Tencoff, eu vou fazer um treinamento e eu vou implantar esse catéter de Tencoff. E a minha prescrição inicial, o paciente já vou inserir 2 litros por troca, tá? Então, eu sempre deixo um número par por conta disso. Então, para eu atingir um KTV por sessão de 0,5, eu tenho que prescrever no mínimo, usar no mínimo 35 litros. Então, arredondo para cima. Coloco 36 litros num tempo de 24 horas. Então, se eu uso 36 litros no total e eu faço, e a cada ciclo eu uso 2 litros na cavidade, eu vou ter um número de 18 ciclos. O que é um ciclo? É a infusão, a permanência e a drenagem, que é o que eu já expliquei para vocês, que é o tempo de troca, tá? Só que aí eu tenho que saber se a minha permanência tá ok, né? Porque também se eu ficar só 20 minutos lá, 15 minutos de permanência na cavidade peritoneal do dialisato, não vai dar tempo de trocar. Então, eu tenho que fazer essa conta reversa, tá? Então, o que eu pego? Eu pego o tempo em 24 horas, em minutos, e eu divido pelo número de ciclos, que são os 18 ciclos. Então, cada ciclo, eu tenho 80 minutos, né? Quando eu tiro 30 minutos, que é o tempo das trocas de infusão e drenagem, eu tenho um tempo de permanência, onde eu tenho a depuração, eu tenho a difusão, que a solução fica paradinha lá dentro da cavidade peritoneal fazendo a troca de 50 minutos, que é o adequado para DP de alto volume. Tá bom? Então, mais uma vez, sempre que eu for prescrever, eu tenho que usar essa conta aqui. É bem fácil. Esse 0,6 nunca vai mudar, tá? É só eu jogar a conta ao inverso para eu saber o volume, quantos litros eu vou precisar. Sabendo esse volume, eu arredondo sempre para mais, porque a cada ciclo eu sempre coloco 2 litros na cavidade, e aí eu descubro o número de ciclos. E aí depois eu tenho que ver se a minha duração do ciclo está adequada, para não deixar um ciclo muito curto e não dar tempo de fazer a troca, tá? Depois eu vou tirar dúvidas, eu sei que vai surgir bastante dúvidas em relação a essa fórmula, tá? Só para falar mais uma coisinha, existe conectores, tá? Quando eu uso 36 litros, eu vou usar 6 bolsas de 6 litros, né? Então, no cassete da máquina, da cicladora, existe como colocar vários conectores. Então, você conecta em sistema fechado, você faz a conexão das bolsas só uma vez. E aí, essas 6 bolsas, você vai escolher como você vai usar. Se você vai usar, por exemplo, porque as soluções se misturam, né? Não vai usar só uma bolsa. A primeira infusão usa só da bolsa que está em cima da cicladora. Todas as outras é uma mistura de todas as bolsas que estão conectadas. Então, aí eu vou ver se eu quero tirar muito, eu tenho uma necessidade muito grande de UF, eu posso colocar mais bolsas de 2,5, mais bolsas de 4,25. Se eu não preciso tirar tanto UF, eu posso deixar metade, talvez 3 bolsas de 1,5 com 3 bolsas de 2,5, e aí eu vou testando. Não, assim, não é uma fórmula. Tem que testar e avaliar o meu resultado, e a partir do resultado inicial, eu vou trocando as bolsas e vou testando novamente. Não é receita de bolo. Então, para terminar, o que eu tenho, assim, de mensagem para vocês, tá? Que é a DP de alto volume.
não tem diferença em relação à mortalidade em comparação com a hemodiálise, tá? Hemodiálise padrão, tá? Hemodiálise diária e em comparação à HD estendida, que foram os 2 ensaios clínicos de, assim, maior segurança, que foram conduzidos direitinho, sem vieses, né? Esse estudo que comparou com hemodiálise contínua é um estudo que tem muito viés, então não dá para a gente inferir isso, tá? É um grupo selecionado de pacientes, não é para todo mundo, como eu expliquei, pacientes que precisam de uma alta UF, pacientes hipercatabólicos, muito grandes, às vezes anúricos também, que não são pequenininhos, que você tem que garantir um balanço hídrico muito negativo, você vai ter problema para adequar, tá? O nosso problema no nosso serviço é porque o implante não é feito pela gente, né? Isso dificulta bastante. Dificulta também porque o nosso hospital não tem uma parceria com o laboratório. Então, eu entendo que a gente tem 20 pacientes na IC para ver. Ao final do dia, tem 4 catéteres para passar. Sendo se um deles for um TENCOF, que eu vou ter que ir atrás do colega da cirurgia, eu vou ter que ir atrás de máquina, eu vou ter que ir atrás de bolsa. Assim, acabou o dia e eu tô ainda resolvendo isso. Então, assim, é muito difícil quando você não tem essas facilidades, do tipo de ter bolsa disponível no serviço, de ter máquina, de ter profissionais treinados, né? Então, eu acho que isso dificulta bastante a implementação e que a DP não é uma realidade no nosso serviço, é muito por conta disso, né? Mas eu acho que em momentos quando, sei lá, um paciente mais selecionado, ou quando a IC está um pouquinho mais tranquila, em épocas não Covid, né? A gente poderia tentar fazer isso, né? Até para a gente pegar a mão, aprender como faz, né? Eu também estou super disponível para ajudar vocês. Mas eu entendo as dificuldades, porque eu também já passei por isso, né? Lembrando que o KTV de 0,5 por sessão ainda é o preconizado, tá? KTV semanal de 3,5. Talvez os estudos mais recentes, talvez sejam suficientes doses menores, mas a gente precisa, assim, de mais ensaios clínicos para avaliar isso, tá? E é o que eu mais tenho de mensagem, assim, que abram a mente, assim, no sentido que o bom nefrologista tem que saber a melhor terapia para aquele paciente de maneira individual, né? Então, se vai ser DP, se vai ser hemo convencional, se vai ser hemo estendida, se vai ser hemo contínua, a gente tem que saber tudo, né? Para poder indicar a melhor para aquele paciente naquele contexto, tá bom? Já passei bastante do tempo, eu falo bastante, mas eu ainda vou abrir se tiver alguma pergunta, alguma coisa assim. Pronto, abriu o áudio. Alguém tem alguma dúvida dos residentes? A gente teve um monte de casos de paciente não chegou a ser em lesão renal aguda que a gente começou diálise peritoneal, mas paciente crônico em vigência em terapia intensiva que a gente precisou adequar a dose de diálise dele pelas suas novas demandas. Algum residente? Nada, nenhuma pergunta? Eu Tudo tenho. entendido? Não, eu tenho também. Alguém quer fazer? Vai, daí. Eu fiquei só na dúvida ali. Pode falar. Na contraindicação da ADP, você tinha pontuado ali a hipercalemia com alteração e edema agudo, né? Isso num contexto que o paciente chega para iniciar a terapia renal, ou se o paciente, por acaso, já dialise, já faz DP e chega nessa condição, seria o caso de fazer conversão ou não? Quer abrir o áudio? Davi e Marina, me ajudem. Não conseguiu ouvir ou não? Oi. Ouviu ou não? O áudio estava aberto, Van. Você não conseguiu ouvir? Talvez esteja travando. Travadinha na internet. A internet. Deixa eu mandar uma mensagem. Espera aí. Beleza. Talvez seja melhor ela entrar e sair. Bom.
Enquanto isso... Só 2 dias. Hã? Não, tô brincando aqui. Enquanto isso, a gente vai falando das próximas aulas, enquanto a Vã não volta. Segunda-feira que vem, teremos a continuação das complicações das... Acho que voltou, né? Mas das complicações da DP com a doutora Maria Cláudia. E na quinta-feira, o embate tão esperado, DP versus HD. Vamos ver como vai ser. Mas eu acho que é um dos embates mais legais. Vã, você está conseguindo ouvir a gente? Acho que não. Não? Você falou com ela, Davi? Eu mandei mensagem, ela mandou agora. Tô conversando. Tá. E depois a gente vai fechar o bloco de crônico por enquanto e começaremos o bloco de glomérulo. Aguardem que será muito legal. Vã, você tá conseguindo escutar a gente? Ela mandou por zap que não. Aí eu pedi pra ela entrar e sair da sala. Tá. Se vai. Enfim. Vamos aguardar. Eva, tá ouvindo? Agora não parou de falar. Oi? Agora Porque não dá pra ouvir o áudio, né? Pronto, agora deu certo, acho que voltou. Uau. Foi, agora sim. Pode fazer a pergunta? Sim. Acho que sim. Voltou. Tá me ouvindo? Eu só fiquei na dúvida ali Querem na... abrir o microfone para perguntar? Eu acho que tá Eu não agora. tava ouvindo. Acho que não Eu tá acho ouvindo. que ela não tá ouvindo. O Davi vai resolver isso. Eu vou pedir para ela entrar e sair. Se ela não conseguir entrar e sair, a gente pode mandar as perguntas pra gente ou no chat, a gente manda pra Van e a gente reencaminha no grupo qualquer coisa. Eu tenho Pode ser também de prescrição de Tidal, que a gente não tem o hábito de prescrever, né? As coisas que eu li, esse guideline que ela passou, mostrava também que geralmente para a gente tirar de urgência, a gente sempre prescrevia 2 litros até a gente tirar da urgência, né? Tanto de volume quanto acidose e potássio. Queria perguntar também mais ou menos essa parte. Mas, enfim, porque realmente a experiência que a gente tem nisso, que é quase nenhuma, esses pacientes que já fazem DP, que entram em urgência por algum motivo, né? A gente, enquanto isso, poderia pedir para o Dr. Daniel, que também é um dos chefes da diálise peritoneal, falar um pouquinho. Dani. Oi. Ainda Oi, de tô boa? com meu boné de novo. Porque aqui, ó, tá fazendo volta no meu cabelo. Tá fazendo Meu volta no meu Deus. cabelo. Acho que vão abrir os cabeleireiros em breve. O Davi cortou o cabelo dele, né? Quero saber onde que ele cortou. Furou a Pois é. quarentena aí, no isolamento. Ele deu. Mas cadê? Deixa eu ver todo mundo aqui. Tem uma galera Então, aí. aí, o que o Derek perguntou mesmo? Não, a Vã voltou. Mas o Derek perguntou das urgências no paciente. A Agora, Van voltou? Não, então a acho Van. que sim. A Van voltou, não quero saber mais do Dani. Obrigado, Dani, pela participação. De nada. Foi um prazer. Não, Dani, não fica chateado. Não, tô não. Depois eu vou responder. Ó, tem um monte de pergunta aqui pra fazer pra Vanessa. Tá, agora seu microfone tá fechado. Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu abrir aqui. Conseguiu? Aí, agora abriu. Pronto. Acho que agora deu certo, né? Vamos fazer uma discussão agora. Cadê o Dani? Tá. Tô aqui. Isso! Cadê?
Eu não consigo colocar a grade para ver todo mundo. Meu Deus. Vanessa, ó, tô com, ó, meu cabelo tá muito grande, entendeu? Tô com cabelo tipo, Pandemia. eu tô com cabelo de Guga Chakra. Mas responde aí a pergunta do Délio, pode fazer. Depois eu tenho Repete para mim. Depois eu tenho um monte de Derek, pergunta para você. Faz a pergunta de novo, Tá. Derek. Vanessa, eu fiquei com uma dúvida ali quando você botou na contraindicação em agudo ali do paciente que chega em edema agudo e hipercalemia com alteração, né? Isso é no contexto de um paciente que chega sem o catéter, sem diálise, na verdade, você vai optar por uma terapia renal substitutiva, ou também serve para o paciente que já faz diálise peritoneal e ele interna por algum motivo e evolui com uma hipercalemia ou edema agudo. Esse paciente a gente também tem que converter ou dá para fazer uma tentativa antes com diálise peritoneal? Eu acho que tudo é bom senso, né? Por exemplo, o paciente em DP que já faz DP crônico, né? DP em programa de crônico, ele nunca tem potássio muito alto, tá? Ele geralmente tem uma diurese residual, dieta controladinha, se for bem visto, tudo. Então, se ele chegou com, sei lá, 8, 9 de potássio, ele não está fazendo diálise há muito tempo. E aí eu acho que a indicação é mais do ponto de vista de valor e repercussão hemodinâmica, tá? Do que se é agudo, se é crônico. Mesmo se for um crônico, se ele chegar num contexto de uma hipercalemia muito importante, por exemplo, 8 de potássio com repercussão, eu acho que não, assim, não vale a pena tentar, na verdade, é passar um catéter e fazer hemo, né? Agora, se é um paciente que chega hipervolêmico, talvez em pré-edema agudo, né? E dê para colocar ele numa VNI, é um paciente que já tem catéter de Tencoff, dá para tentar colocar, sei lá, 2 bolsas de 4,25, que é o que melhor a gente tem de eficiência do ponto de vista de UF, e aí tentar tirar ele da urgência em DP mesmo, tá? Então, potássio vai muito do valor, assim, sabe? Porque às vezes você quer ficar tentando e a DP, ela não consegue muito assim. E para um paciente em DP tá com 8 de potássio, que nem eu falei, ou ele não tá fazendo terapia, ou o catéter tá obstruído, ou a membrana dele não tá funcionando mais. Então, alguma coisa tem por trás, assim, sabe? Maravilha. Uma coisa que dá para fazer, que porque eu defendo muito DP de alto volume, assim, né? Mas eu entendo que, às vezes, por exemplo, para fazer DP de alto volume, você tem que ter esses conectores. Não tem, tá? E que nem a casinha que tem que pedir para Baxter. Lá em Botucatu eles têm, porque eles já fornecem todo o material para fazer DP em agudos, né? Uma forma de você fazer como se fosse uma DP de alto volume, na forma assim, Hospital São Paulo, é o paciente que é crônico, que chega num contexto de uma outra circunstância aguda, numa sepse, às vezes até uma sepse por peritonite, sei lá, Covid, ou alguma coisa assim. Uma forma de você fazer, talvez, é você deixar uma prescrição, por exemplo, de 11 horas, tá? Por exemplo, 11 horas, 6 ciclos ou 7 ciclos, né? 2 litros na cavidade. E aí, ao invés de você calcular, fazer essa DP, fazer o cálculo da DP de alto volume, você dobra a diálise. Então, por exemplo, assim, terminou, fez 11 horas. Então, é só dar essa horinha para fazer a troca do cassete, colocar um novo cassete, novas bolsas, e aí você começa a diálise de novo. E faz essa mesma prescrição de, por exemplo, 11 horas, 6 ou 7 ciclos, 2 litros na cavidade, né? Só lembrar, assim, que quando o paciente está num contexto agudo, fazer as trocas com menor período de permanência, você consegue depurar mais do ponto de vista de clearance, né? De tirar pequenas moléculas, e você consegue tirar mais líquido, porque é um paciente que está inflamado, e teoricamente tem uma característica de membrana peritoneal, que é um médio autotransportador, pelo menos, ou um autotransportador, né? Então, as trocas curtas têm vantagem
Então, é um contexto totalmente diferente da nossa prescrição basal lá de crônicos, que é 9 horas, 5 ciclos. Então, por isso, eu aumentaria, deixaria 11 horas, 6 ou 7 ciclos, depende, dá para testar com 7, se não deu certo, passa para 6, né? Se não depurou legal. E 2 litros na cavidade. Terminou, troca o cassete, começa de novo. Então, isso, para gente que não tem profissional treinado de colocar os parâmetros na máquina, facilita bastante, porque você pega um enfermeiro que sabe, deixa programado, e o resto é só ir seguindo diálise. Assim, é um macete assim, que dá para fazer na nossa UTI, que eu até tinha feito de um paciente do Edenilson, que é um paciente meu lá da clínica que internou, né, com AVCH, e que dá certo para fazer também. Maravilha. Obrigado. Viu? Mais dúvidas? Daniel, vamos discutir. Daniel foi embora já? Cadê o povo? Não, tá aí. O povo tem alguma pergunta para fazer, não? Ninguém mais vai perguntar? Eu também. Você concorda com esse meu negócio ali que eu falei agora de duplicar a prescrição? O que você acha? Concordo. Eu acho que nas condições em que a gente tem para tentar evitar converter, gente, porque assim, as pessoas vão querer converter o paciente para hemo, porque acha que é mais fácil, é mais simples. Tira a responsabilidade, entendeu? Como assim, vamos deixar o paciente na hemodiálise, vai ter um técnico lá fazendo a diálise e vai resolver o problema dele logo. Porque, na verdade, as pessoas parecem estar preocupadas com o número do exame, né? Então, vai cair muita ureia, então eu vou ficar muito feliz se a ureia cair de 200 para 70. Aí você faz um desequilíbrio na pessoa. Mas é para a gente entender, a Vanessa já respondeu no início da aula dela, né? Sensacional, inclusive, que em relação à mortalidade, né? Já que você quer evidência, tome evidência na cara aí dos outros. Falando de mortalidade em diálise peritoneal para agudos. Lembrando, né, que é agudo. Não é aquele paciente crônico, não. É agudo mesmo. O paciente tinha função renal normal e, por algum motivo qualquer, ele teve uma lesão renal aguda. Então, já mostrou brilhantemente que realmente é uma terapia que... Nossa, gente, que seria muito bom se a gente conseguisse usar, né? Se dependesse só da gente, né, Vanessa? Mas eu tenho assim, tento desenvolver o bom senso em todas as coisas. É difícil mesmo, né? Como eu falei, não tem máquina, não tem material, tem que convencer o colega da cirurgia. É muito trampo para o residente que tem mais 14 pacientes para ver, né? Eu acho que tem que ser, eu acho que é uma coisa que tem que vir de cima realmente, assim, sabe? Do ponto de vista de fechar esse pacto, essa coisa com a Baxter, né? De conversar com o chefe da cirurgia, da equipe ficar disponível, ou da gente fazer um treinamento que seria o melhor cenário, né? Implantar o